Boa noite, vamos aí à nossa última parte dessa revisão de última hora de noções de medicina legal, certo? Nós paramos nos crimes contra a dignidade sexual. Então, nós vamos tratar nesta parte principalmente sobre crimes de estupro, previsto no artigo 213, que é o ato sexual mediante violência ou ameaça, né? Sem consentimento. Isso não é uma máxima, tem a questão dos menores também. Mas é assunto por outra pauta. Estupro de vulnerável, artigo 217-A, trata-se da conjunção carnal com menor de 14 anos ou pessoa incapaz de resistir. Por exemplo, pessoa com doença mental. O próximo, importunação sexual, artigo 215-A, prática de ato libidinoso sem consentimento, e o assédio sexual, artigo 216-A, que é a prática do ato libidinoso no contexto de uma relação de poder. O chefe em desfavor do seu funcionário, né? Então, hierarquia, né? Chefe em desfavor do funcionário. Relação de hierarquia, ok? Seguimos aí. Conceitos importantes a serem falados. O ímen, né, é uma membrana dérmica com abertura anelar, por onde são eliminadas secreções e menstruação. Limita a entrada da vagina, possuindo orifício, o qual apresenta borda fixa e borda livre. Então, se cair na prova, qual é o orifício, né, presente no ímen, os senhores vão recordar que é um orifício que apresenta borda fixa e borda livre. Roturas são lesões traumáticas, ora sangrentas, ora cicatrizadas, a depender da idade da vítima. Geralmente atinge toda a orla. São assimétricas, né? Não são iguais, e quando aproximadas não coaptam, ou seja, não se ajustam e sugerem conjunção carnal. Então, para lembrar aqui, ó, assimétricas não são iguais. E essa questão de não coaptar não ajusta. Ok? Então, essas são as roturas. Chanfraduras é um sinal congênito e não cicatriza. São assimétricos, né? Não são iguais. E bem numerosos, e quando aproximados não coaptam, ou seja, não sugerem conjunção carnal. Então, nas roturas sugerem conjunção carnal e na chanfradura sem conjunção. Ok? Próximo aí, os entalhes. Entalhes são sinais congênitos de nascença, não cicatrizam, geralmente não atinge toda a orla e as bordas não se coaptam. São simétricos e não sugerem conjunção carnal. Então, não se coaptam, não se ajusta e são simétricos, ou seja, são iguais. Simétricos são iguais, e aqui também é sem conjunção. O último aqui, a carâncula multiforme,
carúnculos multiforme, são traumatismo de passagem da cabeça do feto após o parto, resquícios de uma membrana imenal, né? E cicatriz em média com 10 dias, ok? Vamos passar agora aí pro aborto e infanticídio. Gente, lembrando que esse resumão, essa revisão de última hora é para quem já vem estudando, não é para quem nunca estudou. Isso aqui é para quem já presenciou a aula, já participou, aula presencial, aula online. Isso aqui é só uma revisão de última hora, é só aquele último gás mesmo para poder ajudar, tá? Então vamos começar aí pelo aborto. Quando o aborto é permitido, a legalidade do aborto apenas nos casos de risco à vida da gestante, estupro e anencefalia, certo? Crimes relacionados, aborto provocado sem consentimento ou praticado por terceiros. É a cessão ilícita da vida intrauterina, cessa, né, aquela vida que está sendo gerada, normal e não patológico, em qualquer fase de sua evolução gestatória, até mesmo antes do início do trabalho de parto, é considerado aborto. É um delito material de dano com a morte, seja do ovo, embrião, feto ou do nascido vivo inadaptado. E o aborto, ele é punido pela lei nas seguintes formas. O aborto provocado pela gestante, com ou sem consentimento, você pode sugerir aí o uso daquelas medicações, né, que vendem no mercado negro. Ela está prevista no artigo 124 do Código Penal. O aborto provocado por terceiros, que eu já dei como exemplo, por exemplo, o chute na barriga ou alguma coisa nesse sentido, né? Sem consentimento da vítima, óbvio, artigo 125 do Código Penal. O aborto provocado por terceiros com consentimento da gestante, essas clínicas clandestinas de aborto aí, elas são penalizadas de acordo com o artigo 123 do Código Penal. E o aborto qualificado, artigo 127 do Código Penal, ok? Rapidamente aí também nós vamos ver sobre o infanticídio. Infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal. Ele é um crime próprio, cometido apenas pela mãe sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, quando os hormônios estão todos em confusão. Então, o puerpério imediato em até 10 dias, o puerpério tardio até 45 dias e o puerpério remoto é além desses 45 dias, ok? Vamos entrar aí na psicopatologia forense. Essa patologia estuda o estado mental dos envolvidos em crimes para determinar a responsabilidade penal. Vamos falar primeiro aí sobre a imputabilidade penal. Imputáveis. Essas pessoas são capazes de entender o caráter ilícito de suas ações. Então, imputáveis, você pode imputar a essa pessoa um crime. Por quê? Porque ela entende o que ela está praticando, o delito, né? A ação criminosa. Os inimputáveis, que estão previstos no artigo 26 do Código Penal, são pessoas que, por doença mental ou alguma outra disfunção, não têm condições de entender o caráter ilícito do ato, né? Às vezes está durante um surto ou alguma coisa nesse sentido e praticou aquele ato criminoso, mas não tem condição nenhuma de distinguir, né, a sua ação de uma questão criminosa ou de qualquer outra coisa. Ela está em surto. E os semi-imputáveis são pessoas que, por estado de embriaguez ou uma doença mental, né, que seja possível tratamento, tem essa responsabilidade aí atenuada, né? No caso de embriaguez, nem tanto, mas na questão da doença mental, sim. Ok? Desvios de sexualidade. Isso gerou até
piada em sala de aula quando eu falei, mas são chamados de parafilias. São impulsos sexuais, fantasias ou comportamentos recorrentes e intensos que implicam condutas pouco habituais. Entre os mais comuns se destacam as... Gente, então, desvio de sexualidade está relacionado a parafilias. Impulsos sexuais são recorrentes, intensos e condutas pouco habituais. Vamos ver algumas? Anafrodisia, diminuição do instinto sexual do homem. Frigidez, diminuição do instinto sexual da mulher. Erotismo, aumento do apetite sexual. Autoerotismo, erotismo sem parceiro. Erotomania, obcecado por sexo. Eretografomania, prazer na leitura de material pornográfico. Exibicionismo, exibir órgão sexual publicamente. Narcisismo, admiração do próprio corpo. Fetichismo, o prazer é conseguido através de visão, tato ou lembrança de objetos, pés, olhos, joelhos, orelha, etc. Onanismo, impulso obsessivo na manipulação dos próprios órgãos genitais, comum na puberdade. Prestem atenção que são nomes diferentes. Nós não estamos habituados, né, a ver esses nomes na nossa sociedade. Lubricidade senil, manifestação de sexualidade desviada em pessoas de idade avançada. Mixocospia ou escoptofilia, prazer obtido com fantasias sexuais em que o parceiro flerta ou copula com terceiros. E mais um monte aí, gente, né? E para concluir todo esse resumo, né, gostaria de dizer que a medicina legal ela é uma área fundamental no contexto jurídico e investigativo, né, da Polícia Civil. O estudo é essencial para aqueles que pretendem atuar na área policial ou jurídica, mesmo porque o cargo de investigador ele tem uma abertura nos institutos médicos legais, né? Não propriamente na elaboração de laudos, mas no auxílio ali ao legista, né? Na questão do rabecão para remover os corpos e ajudar de certa forma em alguma parte da investigação ali. E compreender essas lesões corporais, a identificação humana e os fenômenos cadavéricos, né? Que ajudam a resolver crimes e oferecer justiça às vítimas. Este resumo, né? Esse mini resumo aí, trouxe uma abordagem didática com exemplos práticos e os principais tópicos cobrados em concursos, especialmente para a carreira, né, que nós estamos tratando, que é de investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Correto? Pessoal, eu trouxe uns quadros resumo para os senhores aqui, para facilitar também o entendimento. Veja bem, resumo dos tempos de ocorrência da morte. A gente falou isso lá no início em tanatologia. Então vamos voltar aí, ó. O resfriamento cadavérico, ele começa de pronto, a pessoa morreu, ela já começa a perder o calor corporal e o pico se dá em 12 horas. O desaparecimento se iguala à temperatura do ambiente. Então, encostou no cadáver, ele já está mais frio, né? Igualando a temperatura do ambiente do local, né? Já aí está ocorrendo esse fenômeno de resfriamento. A rigidez cadavérica, o rigor morte, inicia de 2 a 4 horas, o pico em 12 e desaparece entre 24 e 48 horas, como já dito acima. Os livores cadavéricos, o início a partir de 20 minutos até 3 horas, o pico de 8 a 12 horas e eles são permanentes. As manchas verdes iniciam-se de 18 a 24 horas após o óbito, o pico se dá em 36 horas e ela já é a demonstração da fase inicial da putrefação do cadáver. Os gases putrefativos, o início é entre 24 e 36 horas, né? Após a fase inicial da putrefação, o pico em 48 horas e ela continua até que haja a exposição do esqueleto, ok? Fiz um quadro resumo também sobre tanatologia e fenômenos cadavéricos, né? Aí a gente fala sobre fenômenos abióticos imediatos, né?
qual é esse fenômeno? Por exemplo, a parada cardíaca, cessação, que é a cessação dos batimentos cardíacos, ocorre imediatamente após a morte. E qual que é a importância para a perícia? Confirmação de óbito, né? Aí vocês vão ver também parada respiratória, cessão da atividade elétrica cerebral, que é o fim do impulso elétrico no cérebro, nós falamos lá em cima, perda de consciência, o cérebro para de enviar sinais, isso ocorre imediatamente após a morte, né? A questão da cessão das atividades elétricas cerebrais também são imediatamente após a morte. E qual que é o tempo de ocorrência disso? Né? É imediato, serve exclusivamente para confirmar a questão do óbito. Aos fenômenos abióticos consecutivos, né? O que vai se dando no decorrer do passar do tempo do óbito, né? Então vem o resfriamento corporal, que é o algor mortis, perda gradual de calor corporal, 1 grau, né, por hora, até se igualar à temperatura do ambiente. E isso é importante para quê? Determinação do intervalo pós-morte. Vem a rigidez cadavérica, o rigor mortis, enrijecimento dos músculos, né? Inicia de 2 a 4 horas e o máximo se dá em 12 horas. Lembrando que a rigidez, gente, começa pela mandíbula e vai se espalhando para as partes extremas do corpo. As manchas de hipóstase, os livores mortis, manchas arroxeadas na pele, causada pelo acúmulo de sangue, né? O início entre 20 a 30 minutos e se fixa de 8 até 12 horas. Em sequência aí vem a desidratação, perda de líquidos pela evaporação e ressecamento de mucosas. Inicia-se 1 a 2 horas depois o óbito, né? E tem a formação da mancha de Sommer no olho. Então, é um fenômeno que você pode observar. Na sequência, vem os fenômenos transformativos destrutivos, né? A gente começa aí com autólise, que é a destruição causada por enzimas das próprias células, né? Começa também de imediato após a morte ali e dá início ao processo de decomposição. Putrefação, que é a decomposição por ação de bactérias anaeróbicas, início após 24 horas do óbito. Maceração, que é a destruição dos tecidos, né, em meio líquido, comum em fetos mortos no útero ou corpos submersos, né, em água. E confirma se o corpo esteve submerso ou foi retido no útero. Fenômenos transformativos conservadores, como eu falei com os senhores acima também, nós temos a mumificação, né, que é a desidratação extrema que preserva o corpo, ocorre em locais mais secos e quentes e mantém as características do corpo por anos. Mas isso depende, isso não é sempre que acontece, né, gente? A saponificação é a transformação da gordura corporal em substância semelhante ao sabão. Ocorre em ambientes úmidos e fechados, preserva a pele e partes moles do corpo, ok? Fiz um quadro comparativo também da diferença entre os tipos de lesões corporais. Então, aí os senhores vão ter aí uma sequência bem extensa aí e nós vamos falar delas para poder relembrar. Então, nós temos a lesão contundente, que é o impacto de objeto sem corte. Um exemplo prático disso: golpe com martelo, soco, queda. Qual que é a característica disso? Hematomas, equimoses, inchaço, fratura, né? E pode causar esmagamento também. Lesão cortante, ela é causada por um corte linear e um instrumento pode ser faca, bisturi, né? As características principais são bordas regulares, lisas, o corte é limpo, sangramento abundante e pode ser profundo, né? Então, cortes com faca, bisturi ou vidro, né? Vocês vão lembrar disso aí como exemplo. Lesão pérfuro-cortante. São 2 tipos aí simultâneos, é uma perfuração e um corte. Ocorre quando é utilizado facas e punhais ou estiletes. Então, o orifício de entrada ele é pequeno e linear, e o de saída em forma de fenda e bordas regulares. Lembrando que esses tipos de lesões, pessoal, tá previsto no artigo 129 do Código Penal, né? Lesão perfurante
é utilizado um objeto pontiagudo, como agulhas, pregos, chaves, dardos. O orifício de entrada ele é pequeno, as bordas são regulares e sem corte. Há uma perfuração linear, ok? Lesão corto-contusa. Duas lesões simultâneas aí, corte e contusão simultaneamente. Ou seja, quando é utilizado facões, espadas, enxadas, as bordas são irregulares no corte, mas as áreas de contusão, que é onde ocorrem os hematomas, né? Ou fraturas de ossos. Próximo aí, lesão perfurante por arma de fogo. Obviamente, ocorre por disparo de arma, seja ela revólver, pistola ou espingarda. O orifício de entrada é pequeno e circular, né? E o orifício de saída é maior e irregular, né? Então, esse aí está previsto no artigo 121 do Código Penal. Lesão perfurante contusa. Então, ela perfura e contunde, tipo impacto de objeto pontiagudo, chave de fenda, estaca, ferro. O orifício de entrada ele é irregular, com forma de estrela ou cruz e pode gerar fratura. Lesão por esganadura, compressão do pescoço com mãos ou dedos. Normalmente ficam marcas de unhas no pescoço e lesão em forma de meia-lua, né, nas asfixias. Lesão por estrangulamento é a compressão por laço, ou corda, ou fios, ou cinto, que a pessoa utilizar. Fica ali a marca de um sulco horizontal contínuo no pescoço, né? E são marcas regulares. Lesão por enforcamento é a suspensão do corpo pelo pescoço. Então, ocorre com corda, lençol, cabos. O sulco é oblíquo no pescoço, ausência de equimoses e a força gravitacional auxilia nisso aí. Isso pode acontecer tanto em homicídio ou suicídio, né, por enforcamento. Lesão por queimadura, a ação é térmica, química ou elétrica. Então, pode ser fogo, eletricidade ou produtos químicos. Pele vermelha, né, são as lesões de primeiro grau, as bolhas, as lesões de segundo grau e carbonização, né, as lesões de terceiro grau. E lesões de natureza complexa é a combinação de várias lesões, múltiplas fraturas, como a gente vê geralmente em casos de atropelamento, né, queda de grande altura, e as pessoas aí são feridas aí de forma múltiplas, né? Eu queria acrescentar aos senhores aqui alguns sinais e manchas que são interessantes também recordar na hora da prova. Só um minuto que eu vou aqui. Então, eu já falei. Tem o método. Vou anotar aqui para os senhores. Perdão. Método. Greulich e Plié. Identificar, através desse método é possível identificar a idade biológica do indivíduo pelo osso da mão. Então, identificar idade do indivíduo pelo osso da mão. Sinal de Jelinek. Gente, é uma lesão de corrente de descarga elétrica de origem natural, ok? Então, vamos colocar aí. Sinal de Jelinek. Lesão decorrente de descarga elétrica. Método de Demirdjian é a análise dos dentes para estimativa da idade. O último caso que aconteceu aí de um acidente de trânsito envolvendo várias pessoas, né, que
sudeste de Minas. Acredito que um desses métodos aí, ou vários deles, foram utilizados, né, para a identificação, né, das vítimas. Então, método de Dermigem, análise dos dentes. Para estimativa da idade do cadáver. Tem um método também que chama rugoscopia. Esse é um método complementar a outro exame, obviamente, para identificar rugas palatinas. Ok? Próximo aí, osso hioide. Eu acho importante essas anotações aí dos senhores. O osso hioide, ele é localizado no pescoço, na base da língua. Essas coisas podem aparecer na prova, gente. Essas palavras que a gente não conhece, é bom pelo menos a gente dar uma olhada, né, para poder ter vir alguma semelhança na cabeça na hora da prova. Então, esse osso hioide, ele é localizado no pescoço, na base da língua. Lembrando que esse material eu passei para todos os meus alunos em slides, fiz mapas mentais, usei gravuras, figuras, tudo para poder demonstrar, né, todos esses métodos, todas essas fases, as lesões, antropologia, traumatologia, tanatologia, tá? E esse material aí pode estar disponível para os senhores, né, para um próximo concurso, né, que cobrar noções de medicina legal, e é muito importante isso daí. Tem a lei de Nisten, que é a sequência de instalação da rigidez cadavérica, chama-se lei de Nisten. E a sequência de instalação da rigidez cadavérica. Gente, isso é bizu, hein? Anota aí para não esquecer na hora da prova. Nem todos os resumões, visuários aí vão ter essas partes, não. Tem as manchas de Pottfal, igual eu falei com os senhores também. Mas vou deixar anotado. São manchas avermelhadas encontradas no pulmão dos afogados. Isso é questão de prova, hein, gente? Espotejamento. Conceito de espotejamento: ato de esquartejar em vários fragmentos irregulares. Então, o espotejamento é o ato de esquartejar em vários fragmentos irregulares. Já o esquartejamento
É a separação por desarticulação ou amputação. É a separação por desarticulação ou amputação. Certo? Pessoal, era isso que eu queria trazer para os senhores. Eu acho que lendo esse resumo, né, eu tenho o resumo aí todo escrito, com todas as anotações, igual eu fiz aqui para os senhores. É uma boa dar uma lida, uma relida, né, não no dia da prova e não no dia que antecede a prova, mas passem um olho, quem já vem estudando, isso aí é um ótimo material para poder, né, relembrar. Quem não puder assistir, ouça, né, que já ajuda. É só colocar na velocidade mais avançada no YouTube aí, que vai conseguir, né, acompanhar isso daí e vai ouvindo. Eu dividi em 3 partes de meia hora, que fica fácil para todo mundo, tá? E eu vou subir aí também as revisões de última hora aí, né, de véspera, da Lei Orgânica, né, da Polícia Civil de Minas Gerais, a Lei 5406 de 69 e a 129 de 2013, ok? Espero que os senhores tenham gostado e me acompanhem aí no canal, deixa um joinha, né? Segue aí pra gente poder engajar e vamos postar mais materiais aí para auxiliar os senhores nos concursos policiais. Inclusive, né, vem aí o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Então podem esperar aí que a gente vai ter material para ajudar, ok? Boa noite, ótima prova para os senhores.